Now, if we are going to become the Titus 2 women that God wants, then we need to know what and how to teach and encourage the younger women. Se queremos nos tornar a mulher com as características listadas em Tito, capítulo 2, a mulher que Deus quer que sejamos, então precisamos saber o que e como as mulheres mais experientes devem ensinar e encorajar as mulheres mais jovens. So let's read Titus 2, 3 through 5 one more time. Então leiamos Tito capítulo 2, versículos de 3 a 5 mais uma vez. As mulheres mais velhas, de igual modo, sejam reverentes no viver, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres novas a amarem o marido e os filhos, a serem equilibradas, puras, eficientes no cuidado do lar, bondosas, submissas ao marido, para que não se fale mal da palavra de Deus. Now, I don't believe that this special ministry is only for a few select older women. Eu não acredito que esse seja um ministério específico para poucas e seletas mulheres mais experientes. It's for all of us. É um ministério para todas nós. And if you're young, you need to be learning these things now. E se você é jovem, você deve estar aprendendo essas coisas agora. We need to know and live these principles, not just in theory, but in real, practical ways. Precisamos aprender e viver esses princípios não só na teoria, mas de maneira verdadeira e prática também. Whether you're young or old, married or single, you need to know these principles. Quer você seja mais experiente ou mais jovem, casada ou solteira, você precisa conhecer esses princípios. Now, sometimes women say, this doesn't apply to me because I'm single. Algumas mulheres podem pensar, isso não se aplica a mim porque sou solteira. Well, it does apply to all of us. You have married sisters in the Lord that need your help. Então, mas na verdade se aplica a todas nós. Você pode ter irmãs em Cristo que são casadas e precisam da sua ajuda, da sua instrução. And I know if you're single, you're probably thinking, I'll never get married. Ou se você é solteira, você pode pensar, eu nunca vou me casar. Well, guess what? You don't know. Mas sabe de uma coisa? Você não sabe disso. You may someday be married. Talvez um dia você se case. And if you do get married, you're going to be very glad you know this. E se você se casar, você vai ficar muito feliz de ter conhecido esses princípios. So, I want to begin in part 1 here, covering 7 specific instructions the older women are to teach and encourage the younger women. Então, nessa primeira parte, vamos falar de 7 instruções específicas que a mulher mais experiente deve conceder à mulher mais jovem, ou o que ela deve ensinar. Now, I want to start with giving you some background on the book of Titus. Eu gostaria de começar providenciando um breve histórico do livro de Tito. This letter to a man named Titus was written by the Apostle Paul. Essa carta a Tito foi escrita pelo apóstolo Paulo. Titus was a Gentile convert to Christianity. Tito era gentio e se converteu ao cristianismo. And he had traveled on one of the missionary journeys with Paul. E ele havia viajado numa das viagens missionárias com Paulo. Paul and Titus went to the island of Crete. Paulo e Tito foram à ilha de Creta. And as I said last hour, it's an island off the coast of Greece. E como eu disse na palestra anterior, é uma ilha na costa da Grécia. Paul and Titus gave the gospel and they ministered to the churches there in Crete. Paulo e Tito levaram o evangelho e também ministraram a igrejas ali na ilha de Creta. Now what happened was Paul then left Titus behind so Titus could help the new churches. Então, Paulo deixou Tito ali em Creta para que ele, Paulo, pudesse continuar auxiliando outras igrejas. And so then Paul later wrote a letter back and instructed Titus of what to tell
the people. Então, Paulo mais tarde escreveu a Tito uma carta instruindo-o no que ensinar aquela igreja. And the theme of this letter is the role of God's grace in promoting good works among God's people. E o tema especial dessa carta era o papel da graça de Deus em promover as boas obras no meio do seu povo. So, in the letter, Paul instructs the older men and the older women Então, nessa carta, Paulo instrui os homens mais experientes, as mulheres mais experientes, the younger men and the younger women, os homens mais jovens, as mulheres mais jovens and the slaves. e os escravos também. Okay. Real quick, let's review the characteristics of the godly older woman. Então, rapidamente, vamos revisar as características da mulher mais experiente de que falamos há pouco. Reverent in her behavior, Reverentes no viver, not a malicious gossip, não caluniadoras, not enslaved to much wine, não escravizadas a muito vinho, teaches what is good, mestras no bem and encourages the younger women. e alguém que encoraja a mulher mais jovem. Now, let's talk a minute about the older woman. Então, vamos falar um pouco sobre essa mulher mais experiente. Who is she? Quem é ela? Well, literally, the word in the Greek means aged or elder woman. No grego, literalmente, significa uma mulher mais velha ou até mesmo idosa. And then the question is, where is she? E a segunda pergunta é onde ela se encontra? I don't know. Eu não sei. I think that sometimes the older women are selfish Às vezes eu acredito que as mulheres mais velhas sejam egoístas and they only want to do things with their children, their grandchildren, their friends. e só querem fazer coisas com seus filhos, seus netos, seus amigos. Sometimes they're just so caught up in their own life that they're not interested in helping anybody else. Às vezes elas ficam tão envolvidas com suas próprias vidas que não estão interessadas em ajudar outros. Sometimes she may think, well, I've raised my family, I've done my job, now it's time for me. Às vezes elas podem pensar, eu já criei minha família, já criei meus filhos, então agora é um tempo só meu, para mim. She might think it's not her place to be personally involved with other women. Talvez ela ache que não é o lugar dela, o papel dela é envolver-se com outras mulheres mais jovens. She might be afraid the younger woman will have her feelings hurt. Talvez ela tenha medo de magoar essa mulher mais jovem. I don't know all the reasons, but I do know that most of the places around the world that I go, the younger women are asking for the godly older women to help them. Eu não sei de muitas dessas razões, mas uma coisa que eu sei é que na maioria dos lugares onde eu vou, ao redor do mundo e visito, eu encontro mulheres mais jovens que estão implorando por mulheres mais experientes, mulheres de Deus, mais maduras, que possam ajudá-las e orientá-las. All right, Titus 2 verse 4 says that so train the young women to love their husbands and love their children. Em Tito 2, em Tito 2, versículo 4 diz que elas devem ensinar as mulheres mais novas ou treiná-las a amarem o marido e os filhos. Now this Greek word is a compound word. It's two words put together. Essa palavra é uma palavra que vem do grego e são duas palavras juntas. One of the words means husband or man, Parte dessa palavra, filandros, significa homem, marido. and the other word is the Greek word philos. E a outra palavra é a palavra philos, And it is one of the words for love. que é uma das palavras usadas para amor. It indicates a tenderness. Indica uma certa ternura. Thinking of your husband as someone that you're fond of. Pensar no seu marido como alguém que é muito chegado e querido para você. Someone that is beloved. Alguém que é amado. So we could translate this word fond of one's husband. Poderíamos traduzir essa palavra filandros como To have a fondness for one's husband. ter uma ternura especial pelo seu marido.
All right, now how do we apply this to our life? Então, como podemos aplicar isso à nossa vida? Okay. Amar o marido. All right, we need to learn the Bible doctrine. Primeiro, precisamos aprender a doutrina. Now, nowhere in the Bible is the wife directly told to love her husband. Na Bíblia, ela nos diz especificamente. Does not tell us? It doesn't tell us directly. Na Bíblia, não há um lugar que nos diga especificamente que a mulher deve amar o seu marido. Whereas the husbands are told, love your wives. Mas aos maridos é dito a eles: ame a sua mulher. But we're told indirectly, the older women teach the younger women to love their husbands. Mas, de maneira indireta, diz aqui que as mulheres mais experientes devem ensinar as mais novas a amarem seus maridos. But this is philos love. Mas esse é o amor philos. But there's another kind of love that all Christians are to have, Mas há um outro tipo de amor que todos nós, como cristãos, devemos ter. and that is agape love. E é o amor ágape. And this is sacrificial É love. um amor sacrificial. And then husbands and wives also have a special one flesh bond of love. E maridos e esposas têm uma junção especial de amor. Some women say, well, the Bible doesn't tell me to love my husband, so I don't have to. Algumas mulheres dizem: a Bíblia não diz que eu tenho que amar meu marido, então eu não tenho que amá-lo. That's not true. Mas isso não é verdade. All right. Secondly, we need to help the younger women cultivate what I call a sweetness towards their husband. Precisamos também, as mulheres mais experientes também precisam ajudar as mais jovens a cultivar uma espécie de ternura sobre o seu marido, com relação a ele. This is the idea of thinking of him as a dear friend, É uma ideia de tê-lo como um amigo muito querido, muito íntimo, a beloved person, um amado, having a fondness for him. uma ternura, um amigo muito achegado. I would encourage the younger women to share her joys and sorrows with her husband. Eu também encorajaria a mulher mais jovem a dividir suas alegrias e tristezas com seu marido. Often women complain their husbands won't talk to them, but they don't talk to their husbands either. Às vezes as mulheres reclamam que seus maridos não falam com elas, mas elas também não falam com seus maridos. I would encourage her to put her husband first, Eu a encorajaria a colocar o seu marido em primeiro lugar, to work as hard at sharing her life with her husband as she does her best girlfriend. esforçar-se por compartilhar com seu marido tanto da sua vida quanto ela compartilharia com sua melhor amiga. So she's got to make effort. Então ela precisa fazer um esforço. And then I would hold the younger wife accountable to be tender, kind-hearted, and compassionate to her husband. Eu também responsabilizaria a mulher mais jovem com relação a ser bondosa e compassiva para com seu marido. Ephesians 4, verse 31 and 32. Efésios 4, versículos 31 e 32. Dizem assim: toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Now, for example, suppose he comes home from work and he's tired and he just plops down in the chair. Então imagine que o marido chega do trabalho e ele está tão cansado que ele simplesmente se joga no sofá. Instead of being annoyed that he did that, she should think, I'm sorry he's had such a hard day. Ao invés de ficar irritada com essa situação ou com essa atitude, ela deve pensar: puxa, que triste ele ter tido um dia tão difícil. I need to take a few minutes from what I'm doing to talk with him. Eu devo separar alguns momentos, alguns minutos agora e conversar com ele. Perhaps give him a back rub to ease the tension in his shoulders. Talvez eu possa fazer uma massagem nos ombros para aliviar um pouco a tensão. They would like that. Eles gostam disso.
And then I would instruct the younger woman to treat her husband as someone special. Então eu instruiria também a mulher mais jovem a tratar o seu marido como alguém especial. This is not necessarily how she always feels. Não é necessariamente que ela se sinta sempre assim, ou sinta vontade sempre de fazer isso. But it's what she thinks about him and how she approaches him and how she talks to him and talks about him. Mas é a maneira como ela pensa sobre ele, como ela o aborda, como ela fala dele. I'll give you an example. Vou dar um exemplo. Our daughter Anna, 19 years ago, was pregnant with twin girls. Nossa filha Ana, 19 anos atrás, ficou grávida de gêmeos, 2 meninas. It was a very difficult pregnancy. Foi uma gravidez muito complicada, foi difícil. They were premature and they had to stay in the hospital for 2 weeks. Os bebês nasceram prematuros e tiveram de ficar no hospital por cerca de 2 semanas. Well, the day finally came that the babies could come home. Finalmente chegou o dia que os bebês puderam ir para casa. And Grandmama was there E a vovó estava lá, because they needed help. porque eles precisavam de ajuda. Actually, we all needed help. Todos nós precisávamos de ajuda. Well, Sanford was at work, E o Sanford estava no trabalho, but when he got off work, he came to Anna's house. mas assim que saiu do trabalho, foi para a casa da Ana. And he rang the doorbell and I answered the door Tocou a campainha, eu respondi à porta, and he said, "Where are the babies?" e ele disse, onde estão os bebês? And I said, "They're in the nursery." E eu disse, eles estão lá no quarto de bebês. Well, he made a beeline for the nursery Então ele foi direto para o quarto dos bebês. and I followed E him. eu segui. And the first thing he did was go to the first crib, and there was this little tiny baby in this great big crib. E a primeira coisa que ele fez foi ir ao primeiro berço, e era um bebê pequenininho dentro de um berço enorme. And he leaned over and he looked at her Ele inclinou-se, olhou para a criança, and he looked at every angle. olhou de todos os ângulos para aquele And he bebê, counted her fingers and her little contou os toes. dedinhos da mão, os dedinhos dos pés. And I know what he was thinking. E eu sei o que ele estava pensando. He was thinking, she's beautiful. E ele estava pensando, ela é linda. And he was thinking, she looks like me. E ele estava pensando, ela parece comigo. So neither one of us said a word. Then he went over to the other crib Nenhum de nós dois disse palavra alguma, e aí ele foi para o segundo berço, and he inspected that baby. ficou inspecionando aquele segundo bebê, And I had already done that e earlier. eu já tinha feito isso antes, So I stood back and I watched him. então eu fiquei esperando atrás, observando o que ele estava fazendo. And I thought to myself, I am so grateful to the Lord that he let us still be together so we could have this moment. E eu fiquei pensando comigo mesma, eu sou tão grata a Deus por nós ainda estarmos juntos e podemos compartilhar de um momento como esse. And I thought that Sanford is so dear to me. E eu pensei, nossa, o Sanford é tão querido para mim. And then I had a warm, fuzzy feeling, E aí eu me senti, a sweet feeling, eu tive um sentimento de grande ternura para com ele naquele momento. and I teared up. E meus olhos se encheram de lágrimas. Right? I don't always have those feelings for him, Eu nem sempre tenho esse tipo de sentimento com relação a ele. but that's thinking of him as someone you cherish. He's the father of my children or my grandchildren. Mas esse é o tipo de pensamento a que me refiro quando pensamos no marido com ternura. Ele é o pai dos meus filhos, ele é o avô dos meus netos. It's not always how we feel, but what we think and how we respond. Nem sempre é como nos sentimos, mas é o que pensamos e como reagimos. So, the older women are to teach the younger women to love their husbands. Então, as mulheres mais experientes devem instruir as mulheres mais jovens a amarem seus maridos. And then to love their E children. também, em segundo lugar, a amarem seus filhos. This is the same Greek word, philos.
Essa é uma palavra que vem do grego também, a mesma raiz, philos. And the other part of the Greek word means child. E a outra parte dessa palavra em grego significa criança. It implies a tenderness. Ela tem a ver com ternura também. 1 Thessalonians 2:7. 1 Tessalonicenses 2:7. This is Paul talking about his spiritual children and how he felt about them. Essa é uma passagem que Paulo fala de seus filhos espirituais e como ele se sente com relação a eles. Pelo contrário, fomos bondosos entre vós, como a mãe que acaricia os próprios filhos. This implies a sweet tenderness. É uma palavra que propõe uma ternura, uma doçura. Now, the first thing I usually do when I'm working with a young mother is have her memorize 1 Corinthians 13:4-7. Uma das primeiras coisas que faço quando estou instruindo uma mulher mais jovem, que é mãe recentemente, é fazê-la decorar 1 Coríntios capítulo 13, 4-7. Did you read it? I can read it. Yes. Diz assim: o amor é paciente, o amor é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não se porta com indecência, não busca os próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal, não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. If loving others is the second greatest commandment, we should become really good at doing that. Se amar os outros é o segundo maior mandamento, isso é algo que devemos realmente nos treinar muito bem para sermos amorosos. And I want her to memorize this so well she could say it frontwards, backwards. Love is patient, love is kind, love is not jealous, all of those things. E quando eu ajudo uma mulher mais jovem a decorar essa passagem, eu quero que ela seja capaz de decorar a ponto de dizer de frente para trás, de trás para frente, do início ao fim, do meio para o final. She needs to start thinking loving thoughts, and then she can also teach her children to think that way. Ela precisa ter pensamentos de amor e também ensinar a seus filhos a pensarem dessa forma, pensamentos amorosos. For example, instead of thinking, this child is irritating me, Por exemplo, ao invés de pensar, essa criança está me irritando, she can think, I can respond patiently to him because love is patient. ela pode pensar, eu posso reagir com paciência para com essa criança, porque o amor é paciente. Or instead of being selfish, we can think, love does not seek its own way. I can read her a story. Ou, ao invés de ser egoísta, ela deve pensar que o amor é benigno, não se vangloria, não se orgulha, não busca os próprios interesses. Então, eu posso ler uma história para essa criança. One of the things the older woman should do is help the younger women to be kind and not mean or hard-hearted. Outra coisa que a mulher mais experiente pode ajudar a mulher mais nova é com relação a ser bondosa e não má ou insensível. James 3, verse 17. Tiago, capítulo 3, versículo 17. James diz, here is talking about what God is like, but this is how we should be. Então, Tiago diz aqui como Deus é e como devemos ser. Mas a sabedoria que vem do alto é, em primeiro lugar, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. One time I was visiting a Christian girlfriend, and her children were playing outside. Uma vez eu estava visitando uma amiga minha, cristã, e os filhos dela estavam brincando lá fora. In that home, they had a rule that when the children came inside, they would take their shoes off. Naquela casa, naquele lar, eles tinham uma regra que sempre que os filhos voltassem do quintal, precisavam deixar os sapatos do lado de fora da porta antes de entrar em casa. It's okay if you have that rule. E não tem problema nenhum ter esse tipo de regra. Actually, it's okay if you don't have that rule. Na verdade, se você também não tiver, também não tem problema. Well,
her little girl came running in the door yelling, "Mama, Mama," and she was so excited to tell her mother something. Mas aí uma das meninas entrou em casa correndo, de sapato e tudo, e estava tão feliz, dizendo: "Mãe, mãe, mãe", tinha uma coisa muito animada para contar. Well, in her excitement, she forgot to take her shoes off. Mas naquela alegria, ela esqueceu de tirar os sapatos antes de entrar. The child came into the room where her mother and I were, E a criança entrou no cômodo onde eu e a mãe estávamos. and she was laughing and had a big smile on her face. Ela estava rindo, com um sorriso enorme. And her mother screamed at her in anger because she had not taken her shoes off. E a mãe gritou com muita raiva com aquela criança, só porque ela não havia tirado os sapatos antes de entrar em casa. The child looked down, and sure enough, her shoes were on her feet. A menina olhou para baixo e, de fato, estava calçada. And you could see the tears welling up in her eyes. E era possível ver que ela estava prestes a chorar. And she said, "I'm sorry." E ela disse: "Desculpe." And then her mother said, "Well, what did you want to tell me?" E aí a mãe disse: "O que você queria me contar?" And the child sadly hung her head, and she turned around and she said, "Never mind." E aí a criança abaixou a cabeça, ficou triste e, saindo, disse: "Deixa para lá." You know, it's fine to have rules, É claro que podemos ter regras, but it's cruel to be mean and hard-hearted. mas é muito cruel ser má e insensível para com uma criança. Another practical application is to exhort the young mother to be compassionate and tender when her child is hurt. Uma outra aplicação prática de amar os filhos é exortar a mulher mais jovem a ter compaixão e a ser delicada quando seu filho se machucar ou se magoar. When my children were young, I was not a Christian and I worked all the time. Quando os meus filhos eram pequenos, eu não era cristã ainda, eu trabalhava muito. One of the jobs I had was in a pediatric intensive care unit. Um dos trabalhos que eu tive foi numa CTI pediátrica. Those children were very critically ill. E aquelas crianças estavam muito doentes, algumas em estado crítico. And we had a good day at work when everybody's heart was still beating and they were still breathing. E nós tínhamos um dia bom de trabalho quando o coração de todas as crianças estava funcionando bem e todas ainda estavam respirando. And I would go home and one of my children would fall down and skin their knee. E aí eu chegava em casa e de repente um dos meus filhos poderia, por exemplo, ter caído e ralado o joelho. They would have just a little, we call them boo-boos. E a gente chama nos Estados Unidos de um machucadinho, não era nada demais. And they would come crying to me with their boo-boo. E eles vinham chorando para mim com aquele machucado. And I would see that their heart was beating and they were still E breathing. na minha cabeça o coração deles estava batendo, eles estavam respirando. And I would look at the little scrape E eu olhava aquele joelho ralado, and I would clean it up. limpava. And I would say, "Oh, stop crying, you're all right." E eu dizia: para de chorar, tá tudo bem. Now, when my grandbabies have a boo-boo, Mas agora, quando os meus netos têm um machucadinho, I get tears in my eu eyes. começo a chorar. And I'm like, I am so sorry. E eu falo: sinto muito. So, and my daughter and son just rolled their eyes. E aí minha filha e meu filho olhando isso, eles olham assim. So, even if you're more hard-hearted like I used to be, you can still express compassion. Mesmo se você for insensível, como eu era, como eu já fui, você ainda assim pode demonstrar compaixão. And then you want to encourage the young mother to express affection and delight in her child. E você também pode encorajar a mulher mais jovem a expressar afeto e alegria para com o seu filho ou sua filha. She can tell her child things like, "God gave you to me and I am so glad." Ela pode dizer para a criança coisas do tipo: Deus deu você para mim e eu sou tão feliz por causa disso. And of course,
tell them, I love you so much. E é claro, nunca deixar de dizer, eu te amo tanto. Take out time for a little hug and a little kiss. Reserve tempo para dar um abraço, dar um beijinho. Dance that child around the room and laugh and sing and just have joy. Dance com aquela criança, sorria, cante, simplesmente expresse alegria. And then the mother should look for ways to show love to her child. A mãe deve buscar maneiras de demonstrar amor ao filho. She can be kind, she can be patient with the child. Ela pode ser bondosa, pode demonstrar amor. But love also rejoices in the truth. It doesn't rejoice in unrighteousness. Mas o amor também se regozija com a verdade, e não com a injustiça. One way she can show love to her child is to learn how to lovingly, gently administer godly discipline. Então, uma das maneiras que ela pode demonstrar amor também é administrar uma disciplina piedosa, uma disciplina de Deus para com aquela criança de maneira amável, gentil, mansa. And I would say, especially for the little ones, you're talking about a spanking. E especialmente para com os pequenininhos, com relação a palmadas. I'm not talking about beating your child. Não estou falando de espancar o seu filho, That's cruel and mean and illegal. porque isso seria cruel, insensível e ilegal. But obey the Lord in this. Mas precisamos obedecer ao Senhor nisso. Sometimes mothers need some spanking tips. Às vezes as mães precisam de dicas sobre palmadas. She needs to spank the first time the child disobeys. Ela precisa dar uma palmada na primeira vez que a criança desobedece. Or the first time the child has a bad attitude. Ou a primeira vez que a criança demonstra uma indisposição em obedecer. If she reacts immediately, then she can be calm and under control. Se ela reagir a essa criança imediatamente diante desses fatores, então isso vai ajudar a controlar melhor esse filho. You know, children can disobey with a bad attitude. As crianças podem desobedecer com uma indisposição terrível. They're stiff and they're angry. Elas ficam com raiva. But children can also disobey with a smile on their face. Mas a criança também pode desobedecer com uma disposição maravilhosa. You know, wives can do that too. As mulheres também são capazes de fazer isso com But seus maridos. that's another story. Mas essa é outra história. But regardless of their attitude, Mas, independentemente da disposição interior, it is rebellion. isso é rebelião, é rebeldia. So we need to do like what Pastor Ted Tripp says. Teach the child to obey the first time you tell them. Então, conforme o pastor Ted Tripp nos ensina, precisamos disciplinar a criança a primeira vez que ela desobedece. And you are speaking in a normal tone of voice. Mas sempre falando num tom de voz normal, pacífico. Okay. If the mother does this, the child will likely quickly learn to obey her. Se a mãe fizer isso, então será bem provável que a criança aprenda muito rápido a obedecer. And she doesn't have to go berserk. E ela não precisa ficar louca atrás da criança para que isso aconteça. All right, so we teach the young women to love their husbands and love their children. Então, precisamos ensinar as mulheres mais jovens a amar seus maridos e amarem a seus filhos. And then we want to teach them to be sensible. E também devemos ensiná-las a serem sensatas, equilibradas, prudentes. This word is sophron. It means to have a sound mind or to be wise or be self-controlled. Essa é uma palavra sofron, que significa ter uma mente equilibrada, ser prudente ou ter domínio próprio. One thing I thought about is helping the young mothers to set biblical priorities and make wise commitments. Uma das aplicações que eu pensei é ajudar a mulher mais jovem a ter prioridades bíblicas e ter compromissos realistas ou sábios. Some young mothers do so much outside the home
that I think their children think they live in a car. Algumas mães jovens fazem tantas coisas fora do lar que eu acho às vezes que seus filhos pensam que elas vivem no carro, que elas moram no seu carro. Ephesians 5:16 says, "Make the most of your time because the days are evil." Efésios 5,16 diz: aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. The wife's and mother's primary ministry should be to her husband, then to her children, and then to her church. O ministério principal de uma mãe deve ser, em primeiro lugar, para com seu marido, então para com seus filhos e só então para com sua igreja. Ministering, especially when there's still children in the home, will take up a great deal of her time. Ministério, principalmente quando se tem filhos pequenos, é algo que toma muito tempo. A lot of times, if she is too stressed out, she has made too many commitments. Muitas vezes, se ela estiver estressada demais, isso se deve ao fato dela ter se comprometido com coisas demais. So she needs to sit down with her husband. If he will pray with her about it, that would be good. But if not, she can pray about it. But ask him, what does he think should be her priorities? Então ela precisa sentar-se com seu marido. Se ele quiser orar com ela, ótimo. Se não, ela pode orar sozinha, mas ela deve perguntar a ele quais devem ser, na opinião dele, as prioridades dela. Long time ago, I knew a young Christian woman who had 4 very small children. Muito tempo atrás, eu conheci uma jovem cristã que tinha 4 filhos. 6 years old and younger. As idades dos filhos eram de 6 anos para baixo. She decided she wanted to be a nurse midwife. E ela decidiu que gostaria de tornar-se uma parteira, uma enfermeira que realizava também partos. Now, in America, that requires 5 years of college. Nos Estados Unidos, isso requer 5 anos de treinamento na universidade. She had 0 college. E ela tinha 0 anos de universidade. And this young mother didn't even clean her home properly or properly take care of her children. Essa mulher não tinha nem mesmo tempo de limpar a sua casa ou cuidar dos seus filhos de maneira adequada. Her priorities were selfish, unwise, and unbiblical. Suas prioridades eram egoístas, não eram sábias e completamente antibíblicas. I went to her and I gently talked with her about it. Fui até ela e gentilmente, mansamente conversei com ela sobre esse assunto. But she was determined. Mas ela estava determinada. It took a threat from her husband to divorce her to finally get her attention. Foi necessário, infelizmente, que o marido ameaçasse divorciar-se dela para finalmente ela prestar atenção no que estava acontecendo. Now, her husband was wrong to threaten to divorce her. É claro que o marido dela estava errado de ameaçar o divórcio. What should have happened, the church should have disciplined her if she would not repent. Mas é claro que a igreja deveria até mesmo poder discipliná-la se ela não se arrependesse. There was plenty of time after her children were older, much older, if she wanted to go back to school. É claro que haveria tempo para isso se ela quisesse estudar mais tarde, quando os filhos dela ficassem mais velhos. Another way that a young woman would have a sound mind would be to stay within her budget. Uma outra forma de ensinar a mulher mais jovem a ser prudente é instruí-la a ficar dentro do orçamento. Proverbs 19, verse 14. Provérbios, capítulo 19, versículo 14, diz o seguinte: And she should stay within her budget and be content with what the Lord has given her. Ela deve ficar dentro do orçamento e se contentar com aquilo que o Senhor deu. Provérbios 19, 14. Casa e riquezas são herança dos pais, mas a mulher prudente vem do Senhor. A long time ago, I counseled a woman who came to me and she was crying. Há muito tempo atrás, eu aconselhei uma mulher que ela veio até mim chorando. And she told me how selfish and mean her husband was. E ela me dizia do quanto o marido dela era egoísta e mau. He took all the money away from her. Ele tirou todo o dinheiro dela.
He took all of her charge cards away from her. Havia tirado todos os cartões dela, He took her name off the checking account, tirou o nome dela da conta bancária and he was very mean to her, she said. e ela dizia que ele havia sido muito cruel com ela. I asked her, if I could ask him why he did that, what would he say? E eu perguntei a ela, se eu perguntasse a ele por que ele fez isso, o que ele me diria? She said, I don't want to tell you. E ela disse, eu não quero te contar. I said, well, you might as well, because if you don't, I'm going to call him. Bom, é melhor você me contar, porque se você não me contar, eu vou ligar para ele. So she hung her head, Então ela baixou assim a cabeça. and she said, well, he would say, I got depressed, and I went out and I spent $5,000. Bem, ele me diria que eu fiquei deprimida, saí e gastei $5.000. And I said, mercy. E eu disse, misericórdia. It was an emergency. He had to take the money away from you. Era uma emergência, ele precisava tirar o dinheiro de você. So, a sensible woman with a sound mind stays within her budget. Então, uma mulher prudente, com a mente sensata, ela precisa ficar dentro do orçamento. And she is grateful and content with what the Lord has given her. E ela pode ser grata e se contentar com aquilo que o Senhor tem dado a ela. And then third, she faces reality. Em terceiro lugar, uma terceira aplicação é que ela deve encarar a realidade. Now, this is something that I have to help ladies that I counsel do, is to face reality. Isso é uma das coisas que eu preciso ajudar as mulheres a quem eu aconselho a fazerem, simplesmente encarar a realidade. Now, sometimes the things they worry about are not even real. Algumas vezes, as coisas com as quais elas se preocupam não são nem mesmo reais. They just make something terrible up and think, what if this happens? Elas simplesmente imaginam uma coisa horrorosa e pensam, e se isso acontecesse? And then they begin to feel as if it were happening. E elas começam a se sentir como se aquilo de fato estivesse acontecendo. So I would help them I would tell them, this is not reality. The truth is that is not happening. E eu diria para elas, olha, isso não é a realidade. Isso não está de fato acontecendo. But if in the unlikely event it did happen, God would help you. Mas, mesmo se isso acontecesse, por mais improvável que seja, que fosse, Deus te ajudaria nessa situação. You see, there is always hope, even if it's difficult, when God is in the situation. Sempre há esperança, mesmo quando é uma situação difícil, porque Deus está presente. In 1 Corinthians 10:13, 1 Coríntios 10:13 diz: Não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que a possais suportar. okay? God will never allow us to be pressured or tried or tempted beyond what we're able to bear. Deus nunca permitirá que sejamos provados, tentados, numa situação que não possamos suportar. He will give us supernatural grace to bear up under even the most difficult circumstances. Ele nos dará sempre uma graça sobrenatural para suportar, mesmo situações que pareçam insuportáveis. One time I had a counselee who came in sobbing, crying hysterically. Uma vez eu tive uma aconselhada que veio até mim, chorando aos prantos, soluçando. And she just kept saying, I just know something horrible is going to happen. I just know something horrible is going to happen. E ela não parava de falar, eu sei que alguma coisa terrível vai acontecer uma coisa terrível. And I said, what's wrong? E eu disse, o que houve? Qual o problema? She said, nothing. E ela disse, nada, Everything's fine. tá tudo bem.
but I just know something Mas eu horrible is going to sei happen. que uma coisa terrível está prestes a acontecer. She had stayed awake all night long saying that to herself. Ela tinha passado a noite em claro, dizendo essas palavras e repetindo-as para si mesma. By the next morning, she was crazy. No dia seguinte, ela já tinha ficado louca. She did not have a sound mind. Ela não tinha uma mente equilibrada. And so I told her, I said, look, the truth is, nothing horrible is happening. E eu disse para ela, olha, querida, a verdade é que nada de ruim está acontecendo. And if something horrible did happen, God would, at that time, help you. E mesmo se algo terrível de fato acontecesse, Deus iria naquele momento te ajudar. And because she knew the Lord, you could just see her relax. E porque ela conhecia o Senhor, era possível observar que ela naquele momento começou a descansar. So, the older woman is to teach the younger women to love their husbands and love their children. Então a mulher mais experiente deve ensinar a mulher mais jovem a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, To be sensible a serem equilibradas, prudentes and to be pure. e a serem puras. Now, this is the last one we'll talk about this afternoon. E esse é o último ponto que vamos falar nessa tarde. The root word, the Greek root word for pure is hagios, A origem da palavra grega para pura é agnos and it means to be holy. e significa ser santa. And it could be translated pure or chaste, Poderia ser traduzida como pura, casta, innocent, inocente, free from sin. livre de pecado. When I first became a Christian, I felt very holy. Assim que me converti, eu me senti muito santa. God had so lifted that burden of sin off of me that I just felt holy. Deus tinha tirado aquele peso enorme de pecado de mim de tal maneira que eu me sentia muito santa. And I was so in love with the Lord. E eu estava tão apaixonada pelo Senhor. I thought I looked holy. Eu achava que eu tinha cara de santa. I just figured other people could tell. Eu achava que as pessoas podiam perceber a minha aparência de santa. Well, they couldn't tell. Mas elas não podiam perceber. And I wasn't nearly as holy as I thought I was. E eu não era tão santa quanto eu achava que eu era. As a new Christian, I did not even know that what you think could be a sin. Como recém-convertida, eu não sabia que aquilo que nós pensamos também pode ser um pecado. And then one day I read this book and it said, if you feel irritated or frustrated, what you're thinking is something angry. E então eu li um livro uma vez que explicava que se você está tendo pensamentos sobre irritação, se você está irritada pensando essas coisas, isso, na verdade, é um pecado da ira. And I said, oh no, E eu pensei, não, because I feel that way a lot. porque eu me sinto assim muitas vezes. And then I began then to be more discerning that what I was thinking in my heart could be a sin. Então eu comecei a ter um discernimento maior de que aquilo que eu imaginava no meu coração também poderia ser um pecado. And I began to confess it as sin. E eu comecei a confessar essas coisas como sendo pecados. And then I began to try to learn to think kind, tender-hearted and loving thoughts. Então eu comecei a me exercitar e a buscar ter pensamentos de amor, de amabilidade, de compaixão, de mansidão. That was the hard part. E essa foi a parte difícil. But as I searched the scriptures and I sought the Lord, He helped me. Mas conforme eu estudava as Escrituras e buscava o Senhor, Ele me ajudou. Now, to teach the young women to be pure sexually begins in their heart with their thoughts. Então, quando ensinamos uma mulher mais jovem a serem sexualmente puras, isso tem início nos seus pensamentos. They should not daydream romantic, what would you say?
romantic scenarios in their mind, Então, ela não deve ficar fantasiando, pensando, tendo pensamentos românticos de cenários possíveis na sua cabeça. and not entertain sexual fantasies. E não deve entreter em sua mente fantasias sexuais. Matthew 15, verse 18 and 19. Mateus 15, versos 18 e 19. Diz assim: Well, Jesus is speaking here, and the Pharisees considered people sinful and unclean if something outside of them touched them. But Jesus said, that's not what makes you unclean. Essa é uma passagem em que Jesus falava com os fariseus, e os fariseus consideravam cerimonialmente impura uma pessoa que exteriormente estivesse impura. Mas Jesus os confronta aqui. Mateus 15, 18 e 19. Mas o que sai da boca procede do coração, e é isso que torna o homem impuro. Porque do coração é que saem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e calúnias. So our heart and our thoughts are to be pure, and we are to make no provision for our flesh. Então, os nossos corações e as nossas mentes devem ser puras, e não devemos ficar pensando em como atender aos desejos da carne. Provisions for your flesh are things that would tempt you to think impure thoughts. E provisões para a carne é simplesmente ficar tendo esses pensamentos impuros. We talked about the soap operas, Falamos sobre as novelas, por exemplo, the romance novels, sobre os romances femininos comprados em bancas, pornography, pornografia, daydreaming. simplesmente ficar fantasiando. Romans 13, verse 12 through 14. Romanos 13, versículos 12 a 14. Diz: a noite já está avançada e o dia se aproxima. Deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos de modo decente, como quem vive de dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em discórdias e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. E não fiqueis pensando em como atender aos desejos da carne, ou não façais provisão para a carne. To put on the Lord Jesus Christ would be, you would think and act like He would. Revestir-se do Senhor Jesus Cristo significa pensar e agir como Ele agiria, como Ele pensaria. One time I knew a young Christian mother and wife, and I was visiting in her home. Uma vez eu conheci uma jovem mulher cristã que tinha filhos e eu visitei sua casa. And she had a book on her table that she was reading. E ela estava lendo um livro que estava sobre a mesa. And it was one of those steamy romance books. E era um daqueles livros picantes, And so românticos. I asked her if I could see her book. E eu perguntei para ela se eu podia dar uma olhada naquele livro. She said, yes, if you want to borrow it, I'm almost through with it. E ela disse: ah, claro, se você quiser inclusive lê-lo, eu estou quase acabando. So I opened the book and I just flipped through it just a little bit. E eu simplesmente abri o livro, passei algumas páginas. And I came to this very immoral sexual part of the book. E eu cheguei numa parte imoralmente sexual, de imoralidade sexual terrível. And I said to her, I have concerns about this book. Listen to this. E eu disse: olha, eu tenho preocupações sobre o fato de você estar lendo esse livro. Ouça só essa cena aqui. And she said, oh, I don't care about that part. I just kind of read over it. Aí ela disse: ah, mas eu não me importo muito com essa parte, eu simplesmente passo batido e continuo lendo. And I said, who are you kidding? That's the best part of the book. E eu disse: ah, você deve estar brincando, que você não acha que essa é a melhor parte do livro. Well, she assured me that it was not a problem in her life. Ela me garantiu que aquilo não era um problema na vida dela. 6 months later, she called me on the phone. 6 meses depois, ela me ligou, She was in tears. chorando.
She said, "Do you remember when we talked about that book?" Você se lembra quando nós conversamos sobre aquele livro? Ela disse. I said, "Yes." E eu disse, sim, lembro. And she said, "Well, I am addicted to those books. E ela confessou, olha, eu estou viciada naquele tipo de livro. I read one right after another." Eu leio uma literatura daquela atrás da outra. She said, "Will you help me?" E ela perguntou, você pode me ajudar? And I said, "Yes, the Lord will help you and I will help you too." E eu disse a ela, sim, o Senhor vai te ajudar e eu vou te ajudar também. Now, she hated her husband. Agora, ela odiava o marido dela. She despised him. Ela detestava ele. No man can live up to some fantasy. Nenhum homem conseguia estar à altura daquelas fantasias. So anyway, but the Lord did help her, and then her relationship with her husband improved. Mas o Senhor a ajudou e depois o relacionamento deles melhorou. And then to teach the young women to be pure, they need to remain innocent. Então, para ajudar as mulheres mais jovens a permanecer puras, elas precisam permanecer num estado de inocência. The Bible says to the pure, all things are pure. A Bíblia diz que para os puros, todas as coisas são puras. Now, I don't mean that she should be naive. Então, eu não estou querendo dizer com isso que ela deve ser ingênua. But she should not unnecessarily expose herself to impure things. Mas ela não deve desnecessariamente expor-se à contaminação. Same thing with the older women. A mesma coisa com as mulheres mais velhas. I have a good friend and her name is Mary Beth. Eu tenho uma grande amiga, o nome dela é Mary Beth. She's my age and she's a single woman. Ela é da minha idade, é solteira. And often the younger women where she works come to her for counsel. E geralmente muitas mulheres mais jovens vão até ela para aconselhar-se. One of them had specific questions about something sexual. E uma delas tinha uma pergunta específica sobre algo sexual. The young woman wanted to know if it was a sin or not a sin. E essa jovem queria saber se certa coisa era ou não um pecado. Mary Beth had no clue as to what she was talking about. A Mary Beth não sabia do que ela estava falando, não tinha ideia. So she called me. She said, "You've got to talk to this woman." E ela me ligou e disse, você tem que me ajudar, conversa com essa jovem. She said, "Do you know what she's talking about?" Você sabe do que ela está falando? Você tem ideia do que seja isso? I said, "Yes, I do, and it is a sin." E eu disse, sim, eu sei do que ela está falando e é pecado sim. I said, "But I'm not going to talk to her. I don't even know her. Mas eu não posso falar com ela, eu nem mesmo a conheço. I'm going to tell you what it is, Eu vou dizer para você o que é, but not a lot of sordid detail. mas sem muitos detalhes. And I'm going to tell you why, show you in the Bible where it's sinful, and then I want you to talk to her." E vou mostrar para você na Bíblia qual o versículo que mostra que isso é pecaminoso e você vai poder ajudá-la com essas instruções. What I did was give Mary Beth what I call a definitional understanding of the problem. O que eu fiz com a Mary Beth foi dar uma compreensão, uma definição daquele problema. But it was not in a sordid, sensual way. Mas não foi de uma maneira sórdida, sensual, que a contaminasse. So she needed a little information so that she could be a godly older woman to this younger woman. Então ela precisava de um pouco de informação suficiente para que ela pudesse dar um bom exemplo e instruir essa mulher mais jovem que a havia procurado. And then lastly, to be pure, you must be modest in your dress. Em último lugar, para ser pura, também é necessário vestir-se com decência. 1 Timothy 2, verse 9 and 10. 1 Timóteo 2, 9 e 10.
Do mesmo modo, quero que as mulheres se vistam com decência, modéstia e discrição, não com tranças, nem com ouro ou pérolas, nem com vestidos caríssimos, mas que se vistam de boas obras, como convém a mulheres que afirmam servir a Deus. Her true adornment is to be her good works. O seu adorno verdadeiro devem ser suas boas obras. We want to dress in such a way that it will not be difficult for the men when they see us. Devemos nos vestir de tal maneira que não seja difícil para os homens controlarem-se ao nos verem. Enjoy the freedom that you have in the Lord to dress pretty and wear your makeup. Podemos desfrutar da liberdade que o Senhor nos dá para usarmos maquiagem, para ficarmos bonitas, nos aprontarmos. But don't be sensual or seductive. Mas não devemos ser sensuais, tentando seduzir os homens daquela maneira. Okay. So we're going to stop here. I'm going to pray, and then, Lord willing, we'll come back tomorrow. Então, nós vamos parar aqui. Amanhã continuaremos com a parte 2 desse segundo estudo e vou orar nesse momento. Lord, we do ask you to make us women that are pure and sensible. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos transforme em mulheres verdadeiramente puras e sensatas, prudentes, Senhor. That make us women that love our husbands and love our children. Transforme-nos em mulheres que amem os seus maridos e filhos. And use us for your glory. E usa-nos para a sua glória. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amém.